Bom dia. Essa é a aula do curso de Economia para Não Economistas e hoje a gente vai estar falando sobre estruturas de mercado. Conforme vocês vêm seguindo aí no curso, o primeiro conjunto de leitura se referiu ao que é chamado de microeconomia, né? Microeconomia porque existe uma macroeconomia, claro, mas porque também em economia existe um processo de agregação que leva do que é o micro, o átomo, a família consumidora, a firma, o indivíduo consumidor, dependendo do que se considere. E a partir daí você coloca esses consumidores para interagir através de uma instância chamada mercado, que já é uma instância de, vamos dizer assim, de interação social, só que essa interação social através dos mercados ela é impessoal. Então não existe, em princípio, nenhum efeito que influencie no processo de troca que não seja aquele dado pelo preço e pela qualidade do produto. Então, em princípio, é microeconomia porque a gente começa a deduzir o modelo econômico a partir do micro. E à medida que a gente vai subindo do indivíduo até o ente mercados, a gente já faz um salto na economia do equilíbrio geral, faz um salto daquilo que é micro diretamente para aquilo que é macro. Ou seja, o macro passa a ser a totalidade do sistema. E a gente não pode pensar em Brasil como um mercado, não, porque, na verdade, a economia de mercados ela se reporta para uma realidade globalizada. Por isso que vem junto com a bandeira do liberalismo, a bandeira da globalização. Porque é ali que se pensa a economia livre, a economia global. E aí, naturalmente, que economias nacionais que não venham a aderir a esse projeto liberalizante são tratadas como adversárias do projeto. Por exemplo, a China, a Rússia, a Índia e outras que têm uma internacionalização limitada da sua economia. Portanto, as economias da Ásia, em grande medida, elas têm lá uma certa distonia em relação à economia ocidental e muitas vezes seguem seus caminhos próprios. Nesse momento do tempo, eles têm muito sucesso na condução das suas economias planejadas em meio a um momento de crise no subsistema ocidental, né? Então é por isso que é microeconomia, mas a gente rapidamente vai se reportar a uma macroeconomia que, para o equilíbrio geral, para os liberais, a macroeconomia é sempre uma macroeconomia monotônica. Ela é dada por uma questão das contas fiscais, reduzir o tamanho do Estado, né? Equilibrar as contas, coisas dessa natureza, combater os juros, a inflação. É sempre essa monotonia, né? Que se vê em torno de uma agenda de política econômica, né? O que se faria em termos de políticas públicas se estivéssemos naquele enfoque ou aquela visão de mundo. Então, o liberalismo, ele decorre do liberalismo um conjunto de políticas públicas que são invariantes aí, em qualquer lugar do mundo, e voltando-se atrás no tempo também, vamos ver que é a mesma coisa, sempre aumentar juros quando tem inflação, diminuir salário para conter a inflação e promover crescimento, aumento de produtividade. Essa é a ideia fundamental da macroeconomia, né? Do equilíbrio geral. A gente vai chegar lá. Eu não vou fazer um recorte agora para a macroeconomia. O que eu vou fazer é continuar o estudo da microeconomia, mas agora para além do modelo. Né? O modelo está apresentado para vocês. O que a gente precisa saber agora é como o próprio liberalismo enxerga as suas limitações. Esse é o objetivo da nossa conversa de hoje. E existe um capítulo dentro do neoliberalismo para lidar com as imperfeições. Por que isso? Porque, em grande medida, o paradigma do equilíbrio ele assume concorrência perfeita. Então, a quantidade de produtores é infinita, é tratada como infinita, a quantidade de consumidores também, e, portanto, o mecanismo de precificação na economia, de valorização das mercadorias numa economia, ela é dada pelo simples encontro impessoal da oferta e da demanda. Ninguém consegue, em princípio, de acordo com o normativo neoliberal, ninguém conseguiria manipular preço
numa condição de concorrência perfeita. E o principal evento não é só a quantidade dos agentes, não, é também a simetria das informações. Quer dizer, todos, em princípio, teriam acesso a tudo o que acontece dentro dos mercados. O que é uma premissa absolutamente viável e realista, porque tudo que os atores capitalistas fazem é justamente esconder aquilo que eles fazem, né? Para ou não serem copiados ou não serem subjugados. Então, aquilo que é estratégico, por definição, é sigiloso. E dessa maneira você assumiu uma premissa de simetria de informação é irrealista. Ainda assim, esse é o paradigma. Um paradigma onde você tem múltiplos consumidores, múltiplos produtores e simetria de informação. E aí resulta a economia de mercados, e o preço de equilíbrio é sempre um preço que coincide com o máximo de bem-estar social, né? O que acontece quando a gente, então, eles vão explorar essa pergunta. O que acontece, então, quando a gente se afasta das condições de concorrência perfeita? Porque quando a gente olha para o mundo lá fora, a gente não pode negar que a quase totalidade, se não a totalidade, dos mercados não funciona segundo os preceitos da concorrência perfeita. Eles são concorrência imperfeita. E aí vai se estudar e vai se discutir o que é estrutura de mercados. Entra aí a discussão do que é estrutura de mercados. E aqui eu queria fazer uma pausa só para dizer para vocês que estrutura é um conceito muito, muito importante e confuso dentro das ciências sociais. Dependendo de quem estiver falando, dependendo do contexto em que estiver sendo falada essa palavra, estrutura, ela adquire um sentido diferente. Alguns conceitos são assim em ciências sociais. Estrutura está entre os mais complicados da gente trabalhar teoricamente. Então a gente tem que falar um pouco sobre isso. Então, quando a gente discute estrutura de mercado, a gente vai estar falando sobre coisas diferentes. Para a gente não se confundir, eu vou mapear para vocês dois sentidos, duas visões que em economia coexistem e que são até certo ponto antagonistas, contraditórias. A primeira é a resposta, o que é estrutura? A essa pergunta é dada uma determinada resposta dentro do liberalismo. De maneira diversa, essa mesma pergunta vai ser respondida pela economia do desenvolvimento. Então eu vou aprofundar um pouquinho de nada nessa nossa conversa de hoje, as duas visões sobre o tema, estrutura de mercado. Do ponto de vista do liberalismo, discutir estrutura de mercado é discutir as imperfeições do capitalismo, da economia de mercados. E aí a gente vai perceber que, de um lado, né, bem didaticamente, ou eles vão arrumar, de um lado, a concorrência perfeita, tendo ali todas as condições ideais para o desenvolvimento da economia de mercados, e do outro lado, o que há de maior imperfeição, que seria o monopólio, ou monopsônio. Monopólio é aquele que só tem um vendedor e múltiplos compradores. Monopsônio é aquele que só tem um comprador e múltiplos vendedores. Em ambas as situações, a gente tem uma clara vantagem no estabelecimento dos preços por aquele que está sozinho, né? Porque os outros não têm outra alternativa senão vender ou comprar deste. Então, esse adquire poder de mercado, poder de interferir sobre os preços, né? E, com isso, capturar mais valor do que os outros atores dentro das cadeias produtivas, né? Então, o monopolista ou monopcionista são, na verdade, o ideal de todo capitalista. É isso que o capitalista trabalha, para ser um monopolista. Ele não trabalha para ser um ente absolutamente anônimo dentro de uma economia de mercados. Ele quer fazer diferença, ele quer ser o melhor, o maior, o único. Todo capitalista pensa assim. E é naturalmente que o neoliberalismo se preocupa com isso. E ele vai postular a existência de monopólios, mas vai dizer também ao mesmo tempo, olha, o monopólio ele tem que ser combatido. O monopólio ele é uma disfunção, o monopólio ele é uma possibilidade extrema de organização dos mercados lá fora, na realidade, e a gente tem que tratar deles. E quando é que surgem os monopólios? Os monopólios surgem, a rigor e em grande medida, através de concessões públicas. Ali a gente vai encontrar uma grande quantidade de monopólios. Por exemplo, eletricidade, nós temos que comprar, como consumidores residenciais, nós temos que comprar a energia necessariamente da distribuidora que está na porta. A gente não pode escolher. Ela não fixa preço. Se pudesse, os preços seriam cada vez maiores. No entanto, ela não fixa preço porque existe uma agência reguladora, a ANEEL, que regula os preços. Então, toda vez que a gente tiver monopólios na economia,
é esperado que exista regulação econômica também. Essa é a agenda neoliberal. Descobrir onde estão as vantagens monopolísticas e, ao mesmo tempo, criar mecanismos de regulação dos mercados, de maneira a não permitir que essas disfunções gerem concentração de riqueza ou então afastem o sistema do máximo de bem-estar social, segundo eles. Então, o que é feito, em primeiro lugar, é a criação de agências reguladoras. A segunda maneira de você combater os monopólios, ou a agenda liberal combater os monopólios, é através da aplicação do conceito de Beaumont. O Beaumont dizia que naqueles mercados onde não há barreira de entrada, onde qualquer um possa entrar, você acaba não tendo monopolista. Porque o monopolista, na hora que ele começa a exercer poder de mercado, sempre pode entrar outro que queira ganhar aquele tanto também, e aí já não é mais monopólio. Então, os monopólios seriam destruídos naturalmente, na medida em que os reguladores eles não precisam nem tecer regras para o controle das empresas. Eles poderiam simplesmente garantir que as barreiras de entrada fossem baixas. Bom, isso é forçar muito a barra. Então, naturalmente que a gente vai observar, é claro que os monopólios vão receber regulação, né? Eles não vão ficar sozinhos. Você define o monopólio pela concessão pública, você tem que regular. Mas e aquelas situações que não são de concessão pública? Elas admitem um monopolista? Em geral, não. Em geral, não, porque os setores econômicos concentrados, aqueles que têm mega corporações, né? O problema é esse, quando a gente começa a ter setores onde atuam mega corporações ao lado de firmas pequenas. Então, nesses setores, você tem dificuldade de encontrar concorrência perfeita. O que resulta, em geral, são oligopólios. E essa é a estrutura de mercado mais frequentemente encontrada no capitalismo contemporâneo. É o oligopólio. E por que isso? Porque nos setores mais importantes da economia, esses setores já são dominados por um conjunto pequeno de empresas muito grandes, em geral com atuação internacional. Então, as megacorporações internacionais, elas encontram, num ambiente de mercado liberalizado internacional, condição de penetrar e atuar simultaneamente nesses mercados. E com isso, apesar de ser gigantesca, ela não está sozinha. Ela concorre com outros conglomerados parecidos com ela. Então não se trata de uma concorrência perfeita, se trata de uma concorrência dentro já de um ambiente extremamente reduzido de atores. Pois bem, o oligopólio ele é perfeitamente aceito. O neoliberalismo não se preocupa exatamente com os oligopólios. Ele só se preocupa com as concessões públicas. Os oligopólios eles são um resultado já natural, aceito naturalmente, como um resultado de concorrência. Quer dizer, o oligopólio existe a concorrência. A concorrência entre as empresas gigantescas é feroz. Isso é uma pressuposição, gente. Isso é uma fantasia. Existem elementos de concorrência, mas existem elementos de grande cooperação dentro dos oligopólios. E o elemento de cooperação mais importante que existe dentro dos oligopólios é a montagem do Estado Nacional. É a maneira como você indica pessoas para ocupar os espaços públicos e alinhar as políticas do Estado, dos estados, aos interesses dos oligopólios, dos setores. Então você passa a ter os estados nacionais no mundo inteiro ocupados pelos grandes oligopólios em cada um dos setores. Então, no setor de energia, firmas de energia, no setor de telecomunicações, firmas de telecomunicações, no setor de transporte, no setor de varejo, no setor automobilístico, no setor isso, aquilo. O que a gente percebe são oligopólios. Eu me lembro, eu era garoto, eu fui visitar o fundador do Matilhão. Era um senhor lá. Na época eu fui receber, era garoto, tinha 11 anos, fazia um trabalho de colégio. E aí o rapaz, que era assessor dele, falou para mim assim, fala pro doutor Leão que vocês têm vontade de tomar mate em garrafinha. Naquele tempo só tinha pó para fazer no fogão. E aí nós falamos lá inocentemente, falando, pô, por que vocês não fazem garrafinha? Aí o cara deu um salto, falou, de jeito nenhum, eu estou resistindo isso aí, todo mundo me fala. Olha só o que aconteceu com a Mate Léo. Eles demoraram a embarcar no concorrido e oligopolizado segmento de soft drinks de massa, demoraram e perderam, foram comprados pela Coca-Cola. Quer dizer, essa coisa do small is beautiful, que o pequeno vai destruir o grande,
O grande compra o pequeno. Toda essa discussão de fintechs hoje, de que as fintechs vão destruir os bancos, o oligopólio, o clube, que os banqueiros não são um oligopólio, os banqueiros são um clube. Tá certo? Quando a gente vai nas farmacêuticas, tem 10, 12 farmacêuticas segmentadas entre vários segmentos, concorrendo 2 a 2, 3 a 3, mas elas são todas arrumadinhas e muitas, em certo sentido, muitas. São lá 12, 15, 50. Tem muitas grandes. Nos bancos, não. Os banqueiros são um clube pequeno, apertado, em que os caras se falam mesmo, em que os caras atuam politicamente mesmo, na ocupação dos estados nacionais e na influência das políticas públicas. Isso em todo o mundo, não é só aqui, não. Eu não estou falando de teoria de conspiração para o país, eu estou falando em termos internacionais, como se dá o discorrer do processo de construção social da realidade hierarquizado. É assim. Não é através de relações impessoais em mercados. É através de relações pessoalizadas dentro dos oligopólios. E esse é uma situação muito constrangedora para a agenda neoliberal, porque na medida em que você discute as disfunções, mas não fica claro exatamente como você subordina tudo aquilo ao enquadramento de concorrência perfeita, parece que a gente tolera um subótimo, tolera um afastamento do máximo de bem-estar social, sem se esquecer que quanto maior a distribuição de riqueza, maior a concentração do sofrimento entre os mais pobres. Porque toda a produção da miséria, então, dentro da agenda neoliberal, ela vai ser decorrente desse afastamento. Então há uma grande contradição dentro da agenda neoliberal. Por um lado, você supõe lá um mundo idealizado, todo bonito, de concorrência perfeita, onde os preços são preços socialmente definidos, impessoalmente, blá, 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 blá. E aí decorre daí um conjunto de normas e leis e reformas, reforma trabalhista, reforma previdenciária, privatização, essas coisas todas, mas não se endereça a principal questão, que é a concentração do poder de mercado em poucas empresas. E a subordinação dessas empresas, invariavelmente, aos mercados de capitais. E, portanto, indiretamente, ou às vezes diretamente, aos próprios banqueiros. Então, aqueles que promovem a economia de mercado, em última instância, são aqueles que se beneficiam com as suas imperfeições. Agora, existe uma diferença de atitude nessa história toda, né? Existe uma diferença de atitude porque a agenda neoliberal trata a realidade como um erro e a teoria como a verdade. A realidade é o erro e a teoria é a verdade. Portanto, é normativo. Se todas as empresas estivessem em concorrência perfeita, sim, mas esse mundo não vai chegar nunca. Essa promessa não é entregue. Primeiro a gente equilibra, depois a gente cresce, depois a gente distribui. Ou a gente faz as três coisas ao mesmo tempo, ou a gente não vai cumprir promessa. Então vocês percebam como isso tem uma implicação para a política pública. O que fazer? O que somos nós e o que faremos nós, brasileiros? Né? Então esse é o enquadramento do que é a estrutura de mercado, o que vocês vão estar estudando no livro e a contextualização dele dentro da agenda neoliberal mais ampla. Mas existe um significado concorrente para o termo de estrutura que eu gostaria de apresentar para vocês também, para que não haja confusão. Então, a economia de desenvolvimento vai associar a estrutura à hierarquia dentro do sistema capitalista. Hierarquia como assim? A gente vai perceber que o mundo que está lá fora não é, ou vamos partir da premissa de que o mundo que está lá fora não é um mundo horizontal, de oportunidades iguais, de meritocracia, de multiplicidade e anonimato e portanto, de impessoalidade, o sobrenome das pessoas não entram, a riqueza delas não entra, é puro mérito. Não, a gente vai assumir que o sistema é hierarquizado. E nós vamos dar o nome desta hierarquia de estrutura. Agora, é uma estrutura que muda ao longo do tempo. E como é que a gente mede essa estrutura, professor? Como é que a gente mede a estatura dessa estrutura? A sua forma, a topologia dela? Muito simples. A gente vai criar duas dimensões e nós vamos passar a analisar as ciências sociais numa quarta dimensão. Essas quatro dimensões são território. O território para a economia do desenvolvimento é sempre um território concreto, ele não é um território euclidiano, um espaço vazio onde se desenvolvem as trocas desterritorializadas.
Não é isso. A gente territorializa, existe Brasil, existe Estados Unidos, hemisfério sul, hemisfério norte, existe centro e periferia. As trocas se desenvolvem no espaço concreto dos territórios, das nações, e não no espaço idealizado. Esse é o primeiro ponto. É geografia. Geografia econômica. E a segunda questão é o tempo. A gente aqui assume o tempo histórico. Então, nós estamos querendo ver a evolução da estrutura não apenas em como que ela se desenvolve espacialmente, mas também historicamente. Ela tem uma história. A história desta transformação, a formação histórica de uma determinada topologia. E como que ela se transforma historicamente. Então, por exemplo, quando a gente pega no século XVI, a gente percebe que o ápice do sistema internacional se encontrava na Península Ibérica. E a partir dali, ele se desloca em direção ao norte da Europa, passa por Amsterdã, cruza, sai do continente europeu, vai em direção à Inglaterra e depois faz uma, uma migração transatlântica para ir para Nova York e Washington, onde hoje se localiza o ápice do sistema. Então vocês percebam que a topologia, a estrutura, se desloca espacialmente e temporalmente. Agora, qual é a dimensão dessa estrutura? É muito simples. É uma dimensão dupla, é poder e dinheiro. Felizmente, quando a gente olha a topologia do ponto de vista de poder, ela é o exato retrato da topologia por riqueza. Então, naquela ideia de que o poder ele viabiliza a acumulação da riqueza, ele potencializa a acumulação da riqueza, assim como a acumulação da riqueza potencializa a acumulação de poder. É nessa dinâmica de circularidade que a gente vai ver a evolução ou a involução dos países dentro desta hierarquia internacional. É a maneira como cada uma dessas unidades, empresas privadas e governos, concorrem internacionalmente, juntos. E aí é muito importante a gente estudar estrutura, né, como uma topologia na quarta dimensão. É poder, riqueza se deslocando no espaço e no tempo. A hierarquia ela se dá entre empresas e entre estados. Isso determina a hierarquia entre pessoas. Por quê? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu seja o presidente de uma fábrica de válvulas, sou um homem riquíssimo, vendo cada válvula por 5 milhões de reais para a Petrobras, vendo um montão por ano. Sou riquíssimo. Mas na hora de eu vender as minhas válvulas, eu ligo para a Petrobras e quem me atende lá é um engenheiro recém-formado. Por quê? Porque 5 milhões para a Petrobras não é nada. Então, assim, apesar de eu ser presidente, alto comando da minha empresa e tal, não sei o quê, quando eu me coloco no ambiente capitalismo, que não é apenas um ambiente de troca, mas é um ambiente de correspondências dentro de cadeias produtivas, o que a gente percebe é que a gente está numa posição extremamente subordinada. Apesar de eu ser alto comando, eu jogo um jogo organizacional que é comparável àquele de um recém-formado na Petrobras. Professor, e o presidente da Petrobras? Ele conversa com quem? Não, o presidente da Petrobras não conversa com o presidente das empresas petrolíferas que operam no Oriente Médio, que operam internacionalmente. Ele conversa com o diretor da América Latina. E por que isso, professor? Porque o jogo do Oriente Médio nós não jogamos. É um jogo global. É um jogo que você precisa ter forças armadas, você precisa ter o Estado Nacional do lado para fazer sanções econômicas. Então, para você possa jogar o jogo do tabuleiro internacional do petróleo, ou a Petrobras cresce, ou nós não somos ninguém nesse jogo. Assim como dentro das empresas de aviação, na medida em que a Embraer desenvolve carros elétricos, na medida em que a Embraer desenvolve carros voadores, o Brasil se engrandece, porque brasileiros que estão trabalhando dentro da Embraer jogam um jogo mais acima, na medida em que a Embraer muda a posição dela dentro da hierarquia internacional da aviação. Vocês entendem o que é? Então são as megacorporações de cada país, junto com seus estados nacionais, que concorrem internacionalmente. O resultado dessa concorrência determina a longo prazo a posição de cada uma das sociedades territoriais dentro da hierarquia internacional. Tão simples quanto isso. Então o conceito de estrutura ele ganha uma outra importância, um outro significado. O significado de que a estrutura passa a ser
a unidade de análise da macroeconomia. A gente não olha mais para o sistema internacional como sendo um coletivo de mercados livres interagindo impessoalmente. Não é possível isso. A gente pode tratar assim a feira do fim de semana na cidade pequena, onde cada família leva lá o que produziu na horta e tal, e troca lá. Isso você pode ter uma aproximação da concorrência perfeita. Agora, dizer que o mercado internacional de petróleo se aproxima da concorrência perfeita? O mercado internacional de moedas? É confundir as pessoas. É não querer, na verdade, que as pessoas enxerguem o que é a economia e como participar dela. Não é complicado. Não precisa saber matemática. O que você precisa entender é o que está em jogo. É quem se beneficia com essa agenda neoliberal, né? Quem a defende. Então, historicamente, se formou um complexo de empresas lideradas pelos bancos, que são os grandes paladinos contemporâneos do projeto neoliberal. E aqui eu falo dos interesses financeiros, os interesses jurídicos, midiáticos e os interesses da mídia corporativa. Então, o complexo é financeiro, midiático, jurídico. Em geral, os Supremos Tribunais, as Supremas Cortes são todas alinhadas com os bancos, porque os bancos têm nos advogados os seus principais colaboradores, assim como tem nos contadores. Quando a gente olha para as empresas industriais, são os engenheiros, são os designers industriais. Esses são os caras valorizados dentro das empresas, porque são esses que levam para frente o negócio. Dentro dos bancos é contador e advogado, em geral. E aí você acaba que você tem uma contaminação muito grande daquela formação, porque se emprega dentro dos bancos, uma contaminação das mentes, das cabeças. As pessoas sabem que para prosperar no ambiente financiarizado, elas têm que reproduzir aquele modelo. Se elas não fizerem isso, elas são excluídas do jogo. Então isso vale para todo mundo que está jogando dentro da topologia. Certo? Tem que jogar o jogo. Você não pode se negar a jogar jogo. Não você é excluído. E aí, quando você é pequenininho, você tem que ser muito esperto para sobreviver nesse jogo. O Brasil é muito pequenininho. As nossas empresas são muito pequenininhas. Ah, professor, mas nós tínhamos empresas grandes aí há pouco tempo que estavam expandindo nosso capitalismo para a África, para a América do Sul. Sim, nós aniquilamos. Nós somos o único Estado nacional que aniquila nossas próprias empresas. O que decorre que o Estado Nacional não é brasileiro. Ele é um Estado Nacional dominado. Nós ainda temos inúmeros elementos de sobredeterminação do poder dominador. Inúmeros. A agenda, em última instância, é a agenda deles, não é a nossa. Isso ficou mais intenso depois da descoberta do petróleo. Nós passamos a ter um território que ocupa o núcleo das preocupações geopolíticas dos Estados Unidos, da China, do mundo. Nos tornamos um palco de disputas. A gente nem se dá conta disso. Mas a coisa já está acontecendo. São recursos minerais, alimentos. Não somos nós. É o nosso território. E é uma maneira maior ou menor que a gente tem de encaminhar seu futuro. Essa paranoia dos milicos de que a Amazônia vai ser vendida não é desprovida de fundamento, não. Coisas parecidas já foram feitas no passado. O próprio Estados Unidos faz isso. Tá? Historicamente. Ele compra a terra. Então, nada disso é desprovido de fundamento, não. A economia de mercados parece um ambiente de liberdade, igualdade e fraternidade, mas ela esconde uma brutalidade corporativa gigantesca. Guerras, torturas, miséria. Tudo isso em nome da acumulação material. Essa é a lógica. A lógica é eu quero tudo para mim. Então, quando a gente olha para os próximos passos do curso, vocês vão estudar, vocês vão ler os capítulos do livro relativos à estrutura de mercado, ainda dentro do enquadramento liberal, neoliberal, e depois vocês vão ver alguns vídeos que eu selecionei aqui no YouTube sobre business history. Então eu coloquei lá os principais founder fathers do capitalismo norte-americano na segunda metade do século XIX, estão todos ali, Thomas Edison, JP Morgan, Vanderbilt, Rockefeller. Vocês vão ver como é que os caras ergueram as megacorporações deles.
Não tem nada de concorrência perfeita. Não tem nada de sucesso meritocrático. Tá certo? Que fique bem claro isso. O Vanderbilt matava os outros, o Thomas Edison e o JP Morgan arquitetaram a cadeira elétrica nos Estados Unidos. A gente vai vendo a quantidade de baixaria é muito grande. Já teve gente chamando de robber barons, os barões ladrões dos Estados Unidos. Esses caras ficaram muito ricos no século XIX, mas que não valiam nada. Esse é o DNA do capitalismo norte-americano. Eu quero que vocês vejam isso, porque eles são os principais defensores do livre mercado, do liberalismo, da coisa toda. Tá? E botei também 2 vídeos para vocês verem sobre histórias dos nossos empreendedores. Aí são empreendedores nossos aqui, ó. Eu botei o Matarazzo e botei o Mauá. Vocês vão ver a diferença de tratamento que eles recebem do Estado Nacional. Enquanto que o Estado Nacional americano promove esses empreendedores e transforma eles, ajuda eles a se transformarem em megacorporações, da mesma maneira, o nosso Estado Nacional conspira contra. E não é por acaso. É porque ele está aqui para poder inibir qualquer possibilidade de que a gente siga o mesmo caminho. Então, tudo que é grande, empresa grande no Brasil, o ideal é que ela não seja de brasileiros, que ela seja passada para a mão de outras nacionalidades mais produtivas, eficientes, bem treinadas, que sabem poupar. Então, o negócio é privatizar, internacionalizar, atrair o capital estrangeiro, a poupança externa. É isso que vocês vão ouvir o tempo todo. Então, a conversa de hoje ela versou sobre estruturas de mercado e eu procurei mostrar para vocês aqui um pouco das visões concorrentes e dos sentidos diferentes que a gente vai estar usando para essa palavra, né? Não falta muito, a gente vai encerrar a agenda neoliberal, nós vamos começar a estudar Keynes. O Keynes economista político, né? O Keynes pós-keynesiano. E aí vocês vão perceber como é útil a ideia da estrutura como hierarquia. Tá bom? Queria agradecer então pela aula de hoje. A gente se vê na semana que vem. Valeu, professor. Abriu um vídeo para